Sabia que o homem atualmente conhece mais o espaço do que as profundezas dos oceanos do nosso planeta? Regiões conhecidas como zonas abissais são aquelas que compreendem a profundidade entre 2.000 a 6.000 metros no fundo do mar, ou seja, regiões de abismo onde a luz não consegue chegar, fazendo assim com que a quantidade de seres viventes nesta profundidade e a quantidade de alimentos sejam menores que nas regiões mais rasas e com incidência de alguma luz. Além disso, existem alguns fósseis abissais que são fendas do solo oceânico, em que as profundidades podem chegar a 11.000 metros. Isso explica o porquê o homem conhece pouco ou quase nada dessas regiões. Ele não consegue chegar lá devido à grande pressão exercida pela água. E hoje, a pedido de Gernuzzi Silva, iremos ver 10 criaturas estranhas do fundo do mar. Peixe-diabo. Esse é um dos mais assustadores. Ele é comum nos oceanos do mundo inteiro e habita as profundidades elevadas, chegando até a 5.000 metros de profundidade. Na escuridão total, ele atrai suas presas por meio de uma falsa isca que pende logo acima de sua cabeça. É como uma varinha de pescar, que ao invés de uma minhoca, leva uma luzinha na ponta. Trata-se de um órgão produtor de luz chamado fotóforo. A luz esverdeada produzida por este órgão é resultante de reações químicas muito semelhantes ao que ocorre nos vagalumes. A fêmea chega a 18 centímetros e o macho não passa de 3. Quando o macho amadurece, seu sistema digestivo degenera, e isso é um problema grave, pois se torna impossível que ele se alimente sozinho. E para não morrer de fome, o macho vai à procura de uma fêmea, e quando acha, abocanha seu abdômen, libera uma enzima que cola ao corpo dela, fundindo os vasos sanguíneos, e então ele continua a viver como um parasita. Em uma fêmea é possível encontrar até 6 machos. O bom disso é que na época do acasalamento não há dificuldade em achar os machos. O peixe-diabo apareceu no desenho do Nemo, e tentou abocanhar os peixinhos bisbilhoteiros, mas eles conseguiram escapar. Lula vampira do inferno. Seu nome não lhe foi dado porque ela se alimenta de sangue, mas sim pelo fato de que as membranas de seus tentáculos aparentam ser uma capa do Conde Drácula dos filmes de terror. Quando é ameaçada, esses apêndices móveis são colocados para fora, tornando o animal uma esfera pontiaguda. Ao contrário de outras lulas, essa espécie só tem 8 tentáculos. Além disso, a sua aparência estranha, são adicionados olhos muito brilhantes no escuro. Sabe-se pouco sobre o seu desenvolvimento corporal, desde o embrião até a plena forma adulta, a não ser que durante este processo elas passam por 3 fases distintas na formação e transformação física. Dependendo das condições de iluminação, seu corpo gelatinoso torna-se aveludado preto, vermelho, roxo ou de cor marrom. Possui uma membrana ligando os tentáculos entre si, cada um deles coberto por fileiras de espinhos. Pense no bicho que eu tenho nojo na minha vida, é dessa lula aí. Ui, tenho nojo demais, eu fico arrepiado só de um lado. Pepino transparente do mar. Eles vivem no Golfo do Norte do México em profundidades incríveis. Os corpos dos pepinos do mar são muitas vezes gelatinosos e compostos principalmente de água, de modo que são flutuantes e muitas vezes são empurrados pelas correntezas. Pepinos do mar geralmente medem de 10 a 30 centímetros de comprimento. A maioria tem 5 linhas de pés pequenos de sucção chamado pódios. Pepino tem pouca semelhança com outros equinodermes, porque seus corpos não têm esqueleto ou apêndice duros aparentemente. Peixe-bolha. Esse tem o título do animal mais feio do mundo, para não dizer o mais ceboso. E pela sua aparência podemos ver que é verdade. O peixe-bolha raramente é visto. Isso porque seu habitat fica na costa da Austrália e Tasmânia, em grandes profundidades. E por estar localizado em profundidades tão amplas, foi que sua pele adaptou-se a uma espécie de forma gelatinosa. A evolução e outros aspectos do peixe-bolha não foram bem estudados nem descobertos até o presente momento, pois é ainda raro no meio dos estudos de animais marinhos, já que se trata de um animal muito inacessível e sem aparentemente qualquer benefício para o ser humano por substâncias que estejam presentes em seu interior. Gente, ele é tão feio que não tem nem vídeo dele, só apenas foto. E quando eu olho para ele, eu me lembro de uma menina que era doida por mim quando eu era novo. Ela tinha essa cara aí horripilante. Eu fugia dela direto, minha gente. Até hoje eu tenho um pesadelo quando eu lembro dela. E olhando para esse peixe eu me lembrei dela. Não, Dragonfish. Espécies de profundidade como esse vivem em águas frias e escuras e podem passar semanas ou meses sem comer. Quando a comida é encontrada, o peixe usa seus dentes impressionantes, incluindo alguns deles na língua, para destroçar sua vítima. O peixe-dragão preto cresce em média até 1,5 pé de comprimento, mas como com alguns outros de profundidade, as fêmeas são notavelmente maiores que os machos. O peixe-dragonfish preto é bioluminescente, o que certamente não é tão estranho, mas em contraste com praticamente qualquer outro
encontro de sua espécie lá fora, o dragonfish preto produz luz e atravessa a borda da parte infravermelha do espectro eletromagnético. A olho nu, as pessoas não veem muita luz produzida por ele. A maioria dos peixes também não podem ver, mas o dragonfish pode, dando-lhe uma luz para caçar, por isso ele fica invisível para os outros, perfeito para caçar nas profundidades do oceano em que ele vive. Fangtooth, já pensou você estar mergulhando e dar de cara com esse bicho horripilante? Eu encricriava na hora. Encricriar, minha gente, é mesmo que paralisar. Esse é outro peixe horroroso, deve ser parente do peixe-diabo. Embora eles passem a maior parte do tempo no fundo do mar, sobem para a superfície à noite, seguindo suas presas prediletas, que são crustáceos e outros peixes. Suas enormes bocas e dentes muito longos garantem que eles são capazes de atacar presas que acham em qualquer lugar. Os fangtooths comuns são de cor escura, castanhos ou pretos. E ao contrário da maioria dos peixes de profundidade, eles não possuem órgãos ou células que produzem luz para a comunicação ou para atrair presas. Nessas circunstâncias, essa espécie parece ter uma atitude de mordida primeiro para depois fazer pergunta. À medida que vive em um ambiente extremo, onde os cientistas têm dificuldade em estudar o comportamento, pouco se sabe sobre as preferências de acasalamento desta espécie. Enguia gulper. Este guloso tem uma boca maior que seu estômago e é capaz de engolir até mesmo criaturas maiores do que ele. É conhecido também como enguia pelicano, por ter uma bolsa na boca como um pelicano. Como tem dentes muito pequenos, provavelmente sua dieta se baseia em peixes e crustáceos pequenos, mas tem a possibilidade de abocanhar um grandalhão. É um excelente caçador e tem uma mordida potente. No final de sua cauda tem um órgão com minúsculos tentáculos que emitem um flash de luz rosa e vermelha. Obviamente, isto serve como isca para suas presas. Na lateral de seu corpo tem órgãos estreitos que aumentam sua sensibilidade. Vive a uma grande profundidade de 500 a 3.000 metros no Oceano Atlântico. Tubarão-duende. O tubarão-duende não tem só um visual incomum. A sua mordida é assustadora. Sua mandíbula se projeta para frente no momento de capturar sua presa. O animal é encontrado no fundo do mar a mais de 100 metros de profundidade. Algumas espécies adultos já foram encontrados até 1.200 metros nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Como não há iluminação o suficiente para ver suas presas, o tubarão-duende tem um sensor de eletricidade no seu focinho. Quando detecta um caranguejo ou peixe, ele aciona sua mandíbula, que se parece com a do alienígena no filme de ficção Alien. Diferentemente da maioria das espécies de tubarões, seus dentes são finos como prego. Até agora, minha gente, não vimos ninguém achar no fundo deste mar uma sereia de olhos azuis, apenas criaturas horrendas. Peixe olhos de barril. Pesquisadores realizaram uma expedição submarina e conseguiram observar a 600 metros de profundidade, e entre os seres das profundezas observados estava o peixe Macropina microstoma, uma espécie abissal que vive nas águas profundas e que possui peculiares olhos tubulares. Os olhos são ótimos para captar luz sem aumentar muito o tamanho do órgão, adaptação ideal para um ambiente como aquele onde chega pouca luz. Com eles, é possível enxergar muito bem as silhuetas dos outros animais marinhos. Olhando para ele, ao contrário do que você está pensando, os olhos são essas estruturas verdes dentro da membrana transparente, e os dois pontos pretos são as narinas. E como os olhos deste peixe são voltados para cima, permitem que ele se aproxime furtivamente de sua presa por baixo. Sua principal fonte de alimento são águas vivas, que são abundantes neste habitat. Essa cabeça transparente me dá um negócio ruim só de olhar para ela, e a boca dele parece aquelas meninas que ficam tirando foto no banheiro, fazendo biquinho para botar no Facebook. Mertensia ovum. Mertensia ovum são da região do Ártico. Um adulto Mertensia pode crescer até 10 centímetros. É transparente, de cor vermelha roseada ao longo das linhas do seu corpo. É moldado oblongo e esférico, ligeiramente achatado. Tem tentáculos com vários ramos laterais longos, e os tentáculos implantados são de 10 a 20 vezes maiores que seu corpo. Ele come copépodos e pequenos crustáceos, presos em tentáculos pegajosos. Suas luzes criam um efeito de arco-íris muito bonito de se ver. Esse, para mim, foi o mais bonito de todos os 10 aqui citados. É, galera interessante, nosso planeta ainda é um mistério e terão várias descobertas no futuro, e nós estaremos aqui para divulgar em vídeo para vocês. Eu vou ficando por aqui, volto no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Valeu!